Olá, estudantes! Com muita alegria, estamos aqui reunidos para discutir um tema bastante interessante e em comemoração ao Dia Internacional do Profissional de RH. Então, nossa equipe do curso técnico de recursos humanos resolveu trazer uma discussão que é de bastante interesse dos 11 cursos e dos estudantes que fazem os 11 cursos da ETEPAC, que é mercado, profissionais e os desafios atuais. E o que é que a gente vai tratar? De empregabilidade, de colocação no mercado, né? Então, isso aí sempre desperta curiosidade, a atenção de todos, não é? Então, nesse episódio, nós vamos tratar das necessidades, expectativas de mercado e de vocês, futuros profissionais, desses 11 cursos que temos aqui. Eu estou aqui com duas grandes profissionais. Ao meu lado está a professora Lucinéia Lacerda, que atua junto comigo no curso técnico em RH, e nós trouxemos uma convidada super especial, que é de eu sei que muita expectativa e interesse de todos vocês, que é a Kathleen Gomes, que ela atua como agente integrador no IEL. Ela é aquela pessoa que conversa com a empresa e tenta captar quais são os estudantes que podem ingressar nesse mercado que ocupa a vaga. Então, o objetivo dela é encontrar o profissional certo para a vaga certa. Né? Então, seja bem-vinda, Kathleen. Você foi muito aguardada por nós, a gente estava super ansiosas por esse momento, né? Por fazer essa troca e estreitar esse vínculo, principalmente para vocês, estudantes. E, Kathleen, assim, sempre vem aquela expectativa do que está rolando no mercado, do que precisa, do que eu preciso, além do curso técnico, para ingressar no mercado de trabalho. E eu vou partir aqui nossa discussão de uma pesquisa que saiu recentemente de uma grande plataforma de recrutamento, né, que é uma rede social que a maioria dos profissionais utilizam. Nessa pesquisa, ela mostra que no máximo em 5 anos, gente, 5 anos é um prazo assim, bastante curto, 70% das habilidades que são requisitadas hoje pode ter alteração. Por que isso vai acontecer? A rapidez da tecnologia, a inteligência artificial. E o que é que leva a gente levantar essa discussão? A preparação. Lembra que vários cursos a gente vem falando sobre buscar as competências, as qualificações técnicas e socioemocionais. O aluno da ETEPAC, ele já está num passo à frente, porque ele está buscando as habilidades técnicas, né? A cada aula, cada avaliação, cada semestre concluído, você está avançando. A gente também percebe assim, que sempre tenta trabalhar nas disciplinas também as habilidades socioemocionais. Mas só que isso aí vai numa gama muito maior do que a gente consegue contemplar no nosso estudo contínuo das disciplinas e dentro do escopo do curso. Kathleen, mais uma vez, seja bem-vinda. E eu gostaria de começar
com a sua expertise, experiência profissional, perguntando, diante dessa sua vivência e expertise, inicialmente, que você apresentasse um pouco do seu trabalho lá do IEL para o nosso estudante, antes da gente aprofundar. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Assim, eu digo que a recíproca também é verdadeira. Também queria muito participar. Além de contribuir com esse conhecimento, eu acho que os estudantes hoje é a nossa força de trabalho, essas pessoas que estão se capacitando. Então, assim, é muito gratificante poder contribuir, estar aqui com vocês para a gente conversar, dialogar, poder tirar dúvidas e auxiliar cada vez mais para que esse estudante ingresse no mercado de trabalho, né? Bom, eu sou psicóloga de formação, tá? A minha atuação hoje no IEL, a gente trabalha com o programa de estágio. Como é que funciona, né? O IEL é um agente de integração, tá? Que faz a ponte aí entre academia e setor produtivo do Estado. Então, assim, o nosso foco, somos do Sistema FIEP, o IEL é uma casa do Sistema FIEP. Nós temos muito foco de atender a indústria pernambucana, né? Fazendo essa ponte entre o que é que está acontecendo de novo no ambiente acadêmico, numa instituição de ensino, e como é que a gente pode pegar isso, levar para a organização e fazer com que essa indústria fique mais produtiva, competitiva. Tá? Então, o estágio é uma das coisas que facilita aí a identificação desse novo profissional. Né? Então, esse é o meu trabalho. Né? A gente trabalha muito nessa perspectiva de fazer essa ponte entre instituição de ensino, estudante e o mercado de trabalho através dos programas de estágio que são oferecidos. Então, a gente auxilia também os estudantes sobre a lei de estágio, sobre seus direitos, deveres. Auxiliamos muito também as empresas e as instituições de ensino nesse papel, né? Então, esse é basicamente assim, um dos pontos que nós fazemos lá. Também temos outras questões, né? Vamos supor, eu não sou mais estagiária, e eu também atuo com vagas de profissional. Olha que legal. Isso, então é mais ou menos esse o meu trabalho hoje, né? Junto com o programa de estágio, desenvolvendo esses estudantes, né? A gente também promove alguns cursos curtos, assim, com foco em competências comportamentais, porque entendemos que a técnica já está sendo construída nesse currículo acadêmico, né? E o estágio está muito focado no que é que o currículo acadêmico traz e que atividades podem ser desenvolvidas na empresa. Então, é isso. Que bom. Olha que legal, pessoal. Isso aí é bastante, assim, proveitoso para todos os nossos estudantes. Então, nesse cenário que a gente tem muitas expectativas, né? Tá todo mundo aí estudando, sonhando, entrar no mercado ou fazer uma recolocação a partir desse curso técnico. Quais são as habilidades mais demandadas pelas organizações, principalmente quando se trata de hard skills, soft skills? No seu dia a dia, com essa sua expertise, o que você pode passar para esse estudante que está curioso aí do outro lado? E pedindo uma licencinha a Catherine, né? Sou Lucinéia, no curso de RH também, mas às vezes a Mimi também buga com essas palavrinhas, hard skill e soft skill. Sim! Né? Então, a hard, a gente pode dizer que essa questão da parte mais dura, da questão da parte técnica, né? Isso. E o soft é dessa questão da parte mais voltada para o comportamento. É isso? Isso! Ah, pronto. Obrigada. Estou aprendendo, gente. Por favor. Bom, realmente, a gente observa algumas habilidades técnicas, como a gente já trouxe aqui, né? A instituição de ensino em si já tem um currículo, já tem um conteúdo, se atualiza para dar componentes teóricos para que fundamente esse profissional ele consiga atuar. Certo. Mas existem outras habilidades que são muito requisitadas pelas empresas. Então, se a gente lista aqui algumas habilidades técnicas, o idioma eu quero trazer como uma habilidade, porque querendo ou não, precisa de um investimento, né? Então, o domínio de uma outra língua é algo que a gente vê muito sendo requisitadas por algumas indústrias, algumas empresas, diante de diversos cenários. Até pela
A globalização, Isso, né? justamente. E hoje é muito comum a gente estar lidando com empresas e negócios com outras nacionalidades, né? Sim. E a gente pode pensar, não, são empresas internacionais que estão se instalando no Brasil, estão instalando aqui no nosso estado. Não necessariamente, a gente tem indústrias pernambucanas, empresas pernambucanas que fazem esse processo de imigração, que conseguem colocar uma planta no Chile ou em outro local. Então, assim, não é uma questão só de alguém se instalar aqui. É realmente também empresas pernambucanas que vão crescendo até o ponto que se instalam em outros locais e essas competências começam a ser exigidas aí desse profissional, né? Desse profissional em diversas áreas. Outras habilidades técnicas que a gente pode destacar é o domínio em algumas plataformas. Então, assim, o domínio com Excel, a gente vê muitas empresas solicitando isso. Isso. Era uma coisa até que foi bom você abordar, porque a gente bate sempre nessa tecla aqui com os estudantes. O estudante do EAD, ele já está imerso no ambiente digital. É a casa dele. Então, gente, essas ferramentas, fazer um documento, uma planilha, uma apresentação, um relatório, um gráfico, um Power BI, é essencial. Hoje, para qualquer curso, qualquer profissional. Isso, e você começa a ver a exigência dessas habilidades já com estudantes para vagas de estágio. Então, assim, antes a gente tinha o quê? Não sei se são os estudantes, como a gente falou aqui, tem diversas faixas etárias, tem pessoas que já viveram, puderam viver a lei de estágio antes de 2008. Então, a gente tinha atividades muito operacionais. Então, a gente lembra da brincadeira, o estagiário que tira cópia, o estagiário que serve o café. De 2008 para cá, com esse foco muito mais em desenvolver profissionalmente esse estudante, né? A lei trouxe essas diretrizes, desenvolver competências, ter atividades atreladas ao curso para realmente produzir aprendizado e desenvolver aí novas habilidades. Esse fazer profissional viu um ponto muito mais estratégico da atuação desse estagiário. Então, assim, não se espante se você vê solicitando alguns domínios com ferramentas, porque não necessariamente, eu sei que você ainda não está formado, você está nesse processo de construção, mas você também pode estar no processo de construção de outras habilidades, de outras ferramentas. Então, estudar o mercado, olhar o que vagas dentro daquele meu curso está solicitando, né? O que é que currículos de profissionais em plataformas digitais que a gente consegue ter acesso. Naquela área que eu estou, o que é que ele faz, né? Então, é um Power BI que ele já tem acesso. Eu lembro agora, eu acho que de 2018, ou foi final de 2017 para cá, a gente teve muito fortemente essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o compliance, nas organizações em diversas áreas. E como cresceu a busca por esse profissional. Então, quem se antecipou? Né? Quem já pegou o domínio de tudo isso, viu que a lei já estava começando, então todo esse processo saiu na frente e saiu com bons salários, né? Mas assim, que foi algo que o mercado buscou e não tinha. Né? Então, assim, você tem a área de marketing, publicidade, então que ferramentas você domina? Você está se atualizando? Não é necessário, a gente pode aqui listar infinitas habilidades, né? Técnicas, além da formação que ele está fazendo. E quando a gente parte para as habilidades comportamentais, aí que tem uma gama, mas a gente pode elencar algumas aqui. As principais, as mais. Um primeiro ponto, comunicação. Eu acho que comunicação não é só oratória, não é só vir aqui falar com o público, não é só isso. Você precisa dominar a sua comunicação. Então, muitas vezes você vai apresentar uma reunião, um projeto, até mesmo na entrevista, você se vender por uma questão de não desenvolver essa comunicação, não ter domínio aí sobre você, sobre suas competências. Você muitas vezes é um excelente profissional, você sabe das habilidades que você tem, mas você não consegue comunicar. Então, desenvolver comunicação eu acho que é a chave. Primeiro, comunicação é a chave da relação humana, né? Então, sem comunicação, a gente não se comunica, a gente não aprende, a gente nada. Apresentar, saber ouvir, isso, né? Ter uma escutativa. Justamente, comunicação como um todo, né? Assim, os símbolos, tudo é comunicação. E aí eu queria
contribuir chamando a atenção para um ponto, né? Quando a Kathleen traz assim, vamos lá olhar nas plataformas o currículo daquela pessoa, daquele profissional da área, na área que eu estou em formação, né? Uhum. O que é que ele está fazendo? E aí nas empresas a gente chama isso de benchmark, né? Que é no sentido de olhar o que é que ele tem de melhor para que eu possa ser tão bom quanto, né? Sabendo que aí ela está trazendo também nessa questão do benchmark, são ferramentas que a gente pode estar trabalhando, pode estar se aprimorando, aperfeiçoando o nosso aprendizado. Né? E aí, quando chega na parte da comunicação, eu acho muito massa esse divisor assim, de águas. Essa parte da comunicação é você, enquanto profissional, com tudo isso que você traz de bagagem, do que você está ampliando do seu conhecimento, como é que você vai comunicar, não é? Que Tudo você isso. é bom, que você conhece, que você sabe fazer. Como é que isso acontece nesse processo, quando a gente está mediado, muitas vezes também por plataforma, que é também um desafio, né? Como você trouxe alguns recortes, que assim foi mudando ao longo de alguns anos, né? A gente tem também agora que antes era assim, ó, digita o currículo para mim, eu não sei fazer não. E agora não necessariamente é mais dessa forma, né? A gente precisa saber também como é que eu vou lá buscar, como é que eu vou incluir, localizar a vaga, como é que se diz, que demete, que o sistema faça esse encontro. Isso. Hoje, justamente. A vaga certa para o profissional certo, dá o match. Uma das outras habilidades comportamentais, e que também é habilidade técnica, é ter primeiro uma mentalidade digital, não ser avessa essa questão da mentalidade digital, para se apropriar também de ferramentas como inteligência artificial, que está sendo muito fortemente usada desde que 2019, né, a gente tem visto elas uma crescente na utilização disso. Então, usar isso como uma ferramenta também, como habilidade técnica, e a habilidade comportamental aí seria essa mentalidade digital, está aberto aí para entender como é que a tecnologia pode impactar. E com isso, né, fazendo esse contraponto no que você trouxe, então quando eu estou lá fazendo meu currículo, eu preciso entender o seguinte, eu vou mandar meu currículo ou digitar em uma plataforma de alguma empresa, ou um site dessas plataformas de vagas, né, rede social de vagas, e elas hoje são desenvolvidas com IA. Então, assim, precisa entender de palavras-chave, de algoritmos que vão buscar aquilo ali. Então, ali, se a vaga, eu vi que aquela vaga está como pedindo para um analista de RH. E eu só boto no meu currículo que eu tive uma experiência, sei lá, em departamento pessoal. Às vezes, o perfil da vaga está solicitando, mas não vai ter nada no meu currículo que leia aquela vaga. Então, por isso que é muito importante que seu currículo esteja bem alinhado com cada vaga que você manda. Então, assim, estudante, se você vê uma vaga, olhe seu currículo, faça uma readaptação, mude algumas palavras, veja palavras-chave para que a inteligência consiga, né, fazer essa leitura, porque tem vieses aí, humanos, que a inteligência não consegue ainda alcançar. Então, ele vai em palavras-chave, nesses algoritmos para isso. Né? Então, a palavra-chave, por exemplo, seria a vaga para analista de RH, e eu coloquei a minha experiência como profissional de departamento pessoal. Então, se em nenhum momento ali do meu currículo, do preenchimento, eu não colocar uma palavra assim, analista, ou RH, ou recursos humanos, eu posso estar com potencial candidato para aquela vaga, mas eu não vou ser localizado ali, entre aspas, na ferramenta. Está cada vez mais se aprimorando, mais facilita, né? Mas, assim, você ser encontrado, isso facilita bastante. E, assim, se a gente, outros componentes aí que a gente pode falar sobre habilidades comportamentais. Isso. Então, assim, uma mente mais criativa, então tá aberto à inovação, pensar de forma diferente. A mudanças também, que é a adaptabilidade, né? Se adaptar de forma rápida a diversos cenários. Aí você pode dizer assim, também é fácil falar, mas a gente vivencia isso todos os dias. Nos adaptamos à pandemia, nos adaptamos a um ambiente virtual que já vinha crescendo, mas com isso acelerou mais o processo. Esses estudantes aqui já estão bem confortáveis. Justamente. Então, assim, tudo isso é se adaptar, né? Se adaptar a esses cenários que vai acontecendo. E assim, que com a chegada das IAs, a mudança
quando a gente fica confortável, já vem outra mudança. E assim é a vida hoje, né? Esse mundo que a gente fala, o mundo VUCA, que já não é mais VUCA, é outro mundo, que é volátil, que muda constantemente. Então, a gente está conversando aqui e pessoas podem estar produzindo inovações, novas teorias que a gente vai usar daqui a pouco, e a gente nem se dá conta do que está sendo produzido. Então, como você trouxe logo no início, assim, é uma aceleração muito grande. Você falou que a pesquisa fala em 5 anos. Isso. Antes a gente tinha pesquisa que projetava, planejamento estratégico de empresas eram de 10 anos. Hoje você não consegue mais fazer dessa forma, porque realmente as mudanças acontecem. E você, às vezes, assim, meio que a gente se sente, né, um pouco sufocado. Meu Deus, como é que eu vou conseguir abraçar tudo isso? E não é assim, né, gente? A gente não precisa abraçar tudo isso. É estar atento, é focar, é fazer um planejamento de vida, um projetinho, fazer um planejamento da sua carreira, aos poucos, e construindo essas competências. Não tenho investimento agora para isso, mas tem várias outras formas de você adquirir essa competência, de forma gratuita ou não. Tem algumas plataformas que tem vários cursos de socioemocional que são gratuitos, isso, né? De oratória, de pensar de forma criativa, né? As pessoas falam, mas eu não sou criativa, eu não sou dessa área. Todo mundo tem um potencial criativo, a gente pensa, né? Pensa, a gente vê, muitas vezes a gente resolve problemas o tempo inteiro e a gente não se dá conta. Às vezes eu vou conversar com alguns estudantes, né, que ainda não têm experiência profissional. E eu acho interessante que quando a gente começa a conversar com eles, e eu digo, sim, mas e na escola, como é que você lida com isso e tal? E quando ele vai trazendo, até como é estudante, a gente tem esse papel também de orientá-lo. Eu falo, veja quantas coisas você já tem desenvolvido de competência que não foi construído no ambiente organizacional, mas que vai ser muito válido para quando você estiver lá. Então, assim, cuidar do seu ambiente também de estudo, né? Ter esse comprometimento vai te moldar e vai te ajudar também a se adaptar ao ambiente organizacional. Então, assim, existem várias competências, né? Mas a gente pode focar nessa, senão a gente vai passar. Eu queria só ilustrar o que Catherine trouxe agora, quando se diz assim, o seu comprometimento do que você está em sala de aula no seu ambiente de estudo, né? Então, a gente trata aí de algumas competências que a gente vai adquirindo que a gente não se apercebe, que é a questão do trabalho em equipe. Alguns momentos a gente está exercendo a situação de liderança, em outros momentos a gente precisa ser o liderado, né? Isso, a gente tem a questão das entregas, dos prazos da entrega, esse comprometimento. E aí eu quero fazer assim, né, um parabéns para os nossos estudantes também do EAD, né, da ETEPAC especificamente, porque a gente está aqui, né, atendendo a todo o estado de Pernambuco, com diferentes cursos técnicos e que é de acesso universal, de forma gratuita, né, onde, na verdade, vocês precisaram fazer apenas um pequeno processo seletivo, né, alguma situação ou outra muito particular, que não, mas nesse sentido, é como a Rose já trouxe, né, vocês já estão dentro do mundo digital com ferramentas digitais. E aí, voltando para o que Catherine está trazendo, então não percam as oportunidades dentro dos cursos das escolas, aquela oportunidade de monitoria, né? E as oportunidades que vão surgindo, né? Dentro do polo onde você esteja. Perfeito, gente. É isso mesmo. Não percam nada. Se é um projeto, se é convidado para participar de um projeto de iniciação científica, vá. Se coloque à disposição, porque você desenvolve competência, você se diferencia. No momento de uma seleção, a empresa identificar que você só não passou pela, né? Você realmente fez um processo, um planejamento, se envolveu com tudo que poderia desenvolver competências e conhecimento e aprendizado para você. Então, aproveite. Esse é o momento, né? Pronto. Uma coisa que a gente tocou aqui, que eu queria também chamar a atenção, é a questão de levantando a bandeira que Lucinéia já botou, que é como se mostrar. Então, para que eu possa me mostrar, eu preciso me conhecer. E em todos os nossos cursos, a gente tem uma disciplina que é projeto de vida. Então, é nessa disciplina que ele vai conhecer realmente suas habilidades,
criar o seu propósito. E aí, uma coisa que antes eu estava conversando com a Kathleen, que é você montar o seu projeto de vida, não é? Excelente. E uma das coisas que eu bato muito isso, quando eu tenho a oportunidade de conversar com estudantes, acho que todo mundo precisa cuidar da carreira, e a gente cuida da carreira planejando. Então, assim, vou começar o ano, começamos assim, o ano, vamos dizer, recentemente. Mas o que é que eu listei lá? Que competência eu quero desenvolver? Até onde eu quero levar o meu curso, né? O que é que eu vou agregar valor aí para ficar mais preparado? Então, gente, planejamento, projeto de vida é essencial. Porque primeiro você inicia com o processo de autoconhecimento. Isso. Não é papo de psicólogo, pessoal. Autoconhecimento não é. De verdade, é uma ferramenta importantíssima para quem faz uma boa gestão da sua carreira, quem cuida da sua carreira. Porque você dominar aquilo que você tem de melhor e potenciar ele vai fazer um diferencial muito grande na sua carreira. E também identificar gaps, né? Identificar coisas que eu sei que eu não tenho tão bem desenvolvido. Parece que dói pra gente olhar aquilo que a gente não tem desenvolvido, mas é necessário. O que é gap? Né? É o que falta, né? Aquilo que está faltando ainda ali, ou está uma lacuna. Então, assim, eu sou muito tímida, então eu quero ir para uma área que preciso me comunicar melhor. Então, existe essa lacuna ainda aí nesse processo que você vai precisar desenvolver. E comportamento, competências comportamentais, as soft skills, competências socioemocionais também são desenvolvidas. Lógico que tem algumas pessoas que vêm aí agraciadas, vamos dizer assim, que essa questão da personalidade, né, já tem isso em sua personalidade, mas quem não tem consegue sim desenvolver. É possível, né? É possível. Somos aí, né, temos aí a nossa neuroplasticidade cerebral que auxilia nesse processo do aprendizado, a gente desenvolver outras competências e moldar nossos comportamentos, né, de acordo com o que está sendo pedido e também, se eu estou trilhando um caminho, eu vou identificar. Então, assim, eu quero seguir tal caminho. Então, o que é que eu vou precisar para isso aí? Né? Então, planejar mesmo, gente. Vocês vão ver o diferencial que vai ser para a carreira de vocês isso. Porque quando a gente não planeja as demandas do dia a dia, coisas tolas da rotina, ou necessárias, ou urgentes, a gente vai sendo tomado, mergulhado. Aí você vê, poxa, acabou o ano. E o que é que eu fiz? Então, gente, é bom ter esse planejamento e se comprometer com ele. É a sua carreira. Então, ninguém melhor digerir do que você, né? O principal interessado. Seguindo aqui no nosso bate-papo, uma curiosidade que nós estamos aqui e que é importante que vocês conheçam, estudantes, Kathleen, nesse seu trabalho de integrar, de localizar, qual é o seu maior desafio, ou seus maiores desafios e dificuldades para fazer essa integração aluno, empresa, escola? Bom, tem muitas coisas desafiadoras. É bom a gente conhecer esses desafios para derrubá-los, né? Ultrapassá-los. Isso, realmente. E os desafios, eles são diversos e, assim, tem alguns vieses, muitas vezes, que partem, às vezes, do momento social, várias questões. Mas trazendo aqui alguns desafios. O primeiro dele que a gente observa é justamente, muitas vezes, a falta de conhecimentos, alguns conhecimentos técnicos específicos que aquela vaga está pedindo. Então, a empresa quer um profissional X. Então, você encontra, às vezes, com 80% de compatibilidade com a vaga, 70%, mas às vezes você não encontra esse profissional por falta de capacitação realmente, de ter esses conhecimentos. O exemplo que eu dou de idiomas. Então, a gente estava com uma vaga de estágio para administração, e assim, passamos, olha, a administração é um curso que tem muito, né? Muitas instituições, vocês têm o curso técnico de administração. Temos. E a empresa queria a habilidade do domínio com o idioma, a ponto de fazer, inclusive, a entrevista em inglês, para ver realmente o domínio desse candidato com o idioma. E a gente passou, acredito, eu acho que uns 5 meses para conseguir fechar essa vaga. Poxa. Então, para você ver o desafio numa vaga de estágio, que não tem
que não pede experiência, que não pede a formação profissional, não pede uma especialização ainda, entendeu? Diversas questões aí que a gente teve uma dificuldade, né? Trazendo para essa questão da vaga de estágio. Um outro ponto, do ponto de vista comportamental também, né? Uma das coisas que a gente observa muito é o comprometimento e a transparência. Gente, precisa ser verdadeiro. Então, assim, se você é convidado, lembre-se que vaga é oferta. Então, se você é convocado para uma vaga e você acredita que aquilo ali não é, quando foi apresentado lá, não é o que você estava esperando, você acredita que não vai ter aprendizado com aquilo ali, ou não vai ser de acordo com o que você estava esperando, pode declinar, decline, você tem o total condição de fazer isso. E, como eu falei, a vaga é oferta, não está sendo imposta para você. Sim. Às vezes, alguns estudantes ficam com vergonha de dizer, não vou ser chamado mais, será que é isso? Não, é muito melhor você ser sincero nesse momento do que você avançar e, de repente, vai avançando e, no final, não aparece, você é o selecionado e acaba não aparecendo. E acontece isso demais. Olha, eu tenho um amigo que incontáveis vezes. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ele aprendeu, né, compartilhou que é convite. Isso. Né? Então é convite. Você não é obrigado a aceitar, se não preenche o seu perfil. Agora, é lógico que a gente entende também que tem vagas que, para você saber, né, não vai dar para passar por telefone ou por WhatsApp. Olha, a vaga é essa, são tantas horas de trabalho, o valor é esse, sem antes ter uma conversa prévia, né? Isso. Precisa realmente comparecer, né? E aí, como é que fica essa etiqueta vou declinar da vaga? Eu vou sumir? Então, justamente, você foi lá, uma outra questão também, cultura, né? Muitas vezes você, de repente, viu que aquela cultura organizacional não corresponde ao que você gostaria de viver de clima, né? De empresa, de ambiente de trabalho. Isso acontece. Ou, de repente, você está num processo e você começa a pesquisar sobre a empresa e vê que tem algumas questões que não condiz com os seus valores ou algo desse tipo. Gente, vocês podem declinar, agradece, né? Olha, fui aí, realmente, dei o primeiro sinal, mas vi aqui umas questões, eu agradeço a oportunidade de participar desse processo, mas vou declinar nesse momento porque quero ir por outros caminhos para você poder ter a oportunidade de continuar com outros candidatos. Então, assim, você está sendo sincero com você está sendo sincero com o recrutador ali e não está fazendo com que ninguém perca o seu tempo, né? Isso. Que custa dinheiro, tá, gente? Processo de seleção, né? Tudo isso custa muito, custa tempo, resultados para a organização. Então, é muito importante esse comprometimento. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem encontrado aí em todas as vagas, né? Um exemplo de atenção, né? Um exemplo da questão da cultura organizacional. Por exemplo, eu estaria numa vaga, para estar passando a cabeça aqui, são 6 horas de atividade, eu só tenho 15 minutos de intervalo e durante esse tempo eu não posso estar com o meu celular. Né? Então, seria assim, dentro do processo e dentro do que a empresa tem ali de formato de trabalho, eu preciso ter plena atenção naquele tempo que eu estou ali. E aí, no momento que eu vou ser orientada e que então se está explicando que funciona dessa forma e que eu chego e eu preciso guardar meu celular ali, eu posso já dizer assim, olha, nessa situação eu não consigo ficar, não me identifiquei, seria nesse sentido. Né? Sim, você pode dizer, olha, porque eu tenho um filho, sei lá, tenho um filho, ou tem uma necessidade de viajar constantemente. Necessidade de viagem. Né? Tudo isso vai ser apresentado, muitas vezes essas minúcias vão ser apresentadas, até vestimenta. Então, às vezes, a empresa é mais formal e você não é tão formal. Você queria um ambiente que não precisasse de tanta formalidade com as vestimentas. Então, assim, você identificar isso, você pode declinar. Eu já fiz processo de seleção que pessoas declinaram por conta disso, sabe? Ou desistiram até de alguns cursos, de algumas formações que são mais formais, porque gosta de viver de uma forma diferente, tem uma identidade, quer preservar essa identidade. Então, tudo isso, como você falou, é convite, vai ser apresentado e você precisa estar pronto para se adaptar, né? Ou não. Então, assim, Kéfera, mas também eu vou fazer tudo da forma só o que eu quero. Não, gente, você precisa medir. Quanto isso vai doer? Né? Isso vai impactar a minha motivação, meus resultados? A gente precisa medir, porque eu posso gostar de ser uma pessoa muito mais informal no meu dia a dia
mas não me dói e totalmente formal para o meu ambiente de trabalho. Fantástico. Aí a Né? gente volta para duas questões que vocês trouxeram, né, Rose e Kathleen? A questão da adaptabilidade, né? E a questão do autoconhecimento. Aí volta de novo a importância do projeto de vida, do autoconhecimento, que não é só um papo de psicólogo. A gente está aprendendo muito. É uma ferramenta importante, mas é uma ferramenta muito importante, gente, utilizar o autoconhecimento. Você precisa fazer isso de forma constante, né? Identificar habilidades que você desenvolveu, colocar em prática. Eu fiz um curso, será que eu desenvolvi essa habilidade? Esse trouxe um diferencial para o meu fazer profissional, né? É sempre bom a gente olhar para isso. Que bom. Ô, Kathleen, outra coisa que já falou bastante de habilidade, mas assim, nesse espectro de competências, de habilidades técnicas, socioemocionais, você poderia elencar para esse estudante que está aqui o que é crítico e importante, que ele deve estar atento no mercado local aqui no nosso estado? Veja, a gente fala de infinidade de áreas profissionais, né? Então tem várias questões aí. Mas você está atento às ferramentas digitais, ferramentas de inteligência artificial ou outras ferramentas que fazem com que o seu trabalho seja um diferencial, como exemplos que a gente já deu aqui, né? O Excel, ou o Canva, ou trabalhar com dados, né? Hoje, Sim. Saber trabalhar bem com dados, transformar dados em informações para ter resultados estratégicos. Então, tudo isso a gente precisa estar muito atento dentro do nosso fazer. Então, exemplo, eu sou psicólogo, tá? Então, eu atuo na área organizacional. Então, eu estou sempre atenta de ferramentas digitais que podem ajudar a melhorar a minha atividade, ou que o mercado tem trazido de novo, até de teorias mesmo, para voltar para a sala de aula, para entender teorias, entender comportamento humano dentro de um ambiente digital, né? Entender sobre gerações que são extremamente conectadas, como é que eu faço ela acreditar em treinamentos novamente, né? Que ela não vai, né, tudo dar uma gugada ou perguntar a IA, precisa estar ali desenvolvendo competências. Tem que saber perguntar, né? Tem que saber perguntar. Então, isso é muito importante, a gente utilizar isso como ferramentas, né? Isso são competências. Então, assim, é uma gama, depende muito de cada área de atuação, né? Do que as empresas estão pedindo. Hoje, de competência comportamental. Então, ter esse processo de se adaptar facilmente, de inovação, essa mentalidade digital, uma comunicação adequada, postura adequada, né? Estar aberto para aprendizado. Porque hoje, antes a gente vinha numa cultura de alta performance, né? O currículo com bastante certificado era aquele que chamava atenção. Hoje chama atenção também, continua, mas é o diferencial enquanto competência comportamental, o quanto você é fácil de aprender, o quanto você se adapta facilmente. Porque não interessa, eu posso fazer uma planilha de Excel que dá um clique e ele modifica a vida, vamos dizer assim, né? Eu posso conseguir desenvolver isso enquanto habilidade técnica com Excel. Mas se eu sou uma pessoa que procrastino, que não gosta de trabalhar em equipe, que não estou aberto a mudanças, que estou sempre reclamando de tudo. Né? Ninguém tem problemas, a gente já tem demais, né? O que adianta eu ter essa habilidade técnica se não estou alinhado a isso com outras habilidades comportamentais, que vai ser um diferencial aí nas organizações. Cada vez mais a gente vê equipes trabalhando com multidisciplinaridade, né? O meu conhecimento junto com o seu, para a gente chegar no resultado, né? Ferramentas aí como Design Thinking, que utiliza aí do que você sabe sobre o outro, do que você sabe de teoria, para poder identificar uma solução para um problema, todo mundo junto ali construindo isso. Então, assim... hoje é difícil ter uma atividade que um profissional vai atuar isoladamente, né? Isso. Então, tudo demanda que você consiga tanto agregar e também estar disposto a estar entregando, fazendo esse trabalho conjunto, não é? E aí, gente, fazendo um dever de casa, né? Nesse processo aí do que a gente puder, anotando o que foi dado aqui como sugestões, né? Como sugestão, perdão. E aí eu vou fazer um pouquinho aqui o papel do estudante. Né? Nós estamos aqui com a agente integradora do IEL, né?
E aí, dessa instituição, como assim, minha gente? A Kathleen está atuando, né, no IEL, com sede aqui na cidade de Recife. Mas nós estamos falando para todos os estudantes do estado de Pernambuco, né? E aí, nesse processo, Kathleen, por favor, nos diga, né? Eu não consegui memorizar, minha gente, mas eu fiquei encantada, porque não só tem aqui em Recife o IEL, né? E aí, para que você possa dizer quais são as unidades que tem, porque a gente está espalhado aí por todo o estado de Pernambuco, e que, sim, né, é possível acessar pelas plataformas as vagas, mas aí vou deixar aqui com a Kathleen, que esse é o brinde desse segundo episódio dessa microsérie, tá certo? Feita em 3 episódios. Então, esse aqui é o nosso segundo episódio, Kathleen, contigo. Bom, a gente atua em todo o estado de Pernambuco, tá, pessoal? Então, a gente fala da sede, né, que é aqui em Recife, mas temos um escritório em Caruaru, que atende ali todo o Agreste, as empresas, as indústrias ali, se elas tiverem programas de estágio, né, a gente auxilia nesse processo. Eu estava com uma vaga em Buíque, um dia desse, uma vaga em Buíque. Então, assim, eu inclusive, quem for de Garanhuns e estudar técnico em artes visuais ou algo desse tipo, alguma atividade, né, nesse sentido, pode entrar lá no nosso site que tem uma vaga para Garanhuns ainda. Já tem a oportunidade. Então, a gente tem Araripina e Petrolina, né? Então, é Caruaru, Araripina, Petrolina e aqui em Recife, para atender a todo o estado de Pernambuco. E lá no nosso site, né, que é o ielpe.org.br. Anotem, pessoal. ielpe.org.br. Então, lá vai estar todas as unidades com contato de telefone, contato de e-mail. E nessa plataforma, né, nesse site, você faz o seu cadastro para observar as vagas de estágio. Então, tem lá a aba estágio, cadastro. Feito o cadastro, toda vaga que chegar para o seu curso, você recebe uma notificação no seu e-mail. Então, é aquele sistema que você não precisa estar olhando o tempo inteiro. Então, recebe essa notificação, né? E a gente também divulga muitas vagas no nosso Instagram, que é o IEL Vagas PR. Massa, que legal. Que show. Muito, muito massa. Muito. A gente agora está encaminhando para os momentos finais. E eu queria agradecer muito. Foi um momento, assim, de grande aprendizado, riquíssimo. Kathleen, eu gostaria que você desse uma palavra final para os nossos estudantes. Bom, também quero agradecer, né? Eu sempre gosto muito de contribuir. E, assim, de palavra final que eu deixo, gente, sempre invista na sua carreira. Não deixe nunca de investir. Cuide, só você pode cuidar, não é a empresa, não é um professor, é só você mesmo que pode cuidar dela. Então, faça esse seu planejamento, utilize essas ferramentas que a disciplina de projeto de vida dá para você e invista em você, né? Então, assim, deixa essa sua carreira perene, tá? E Lucinéia, professora Lucinéia, diga aí uma mensagem final para o nosso estudante. Eu estou encantada, agradecida por Kathleen, né, pela disponibilidade, disposição, contribuição, né? A minha colega aqui de curso, professora Rose Sheila, mediadora aqui, sempre encantada e empolgada com os nossos estudantes, e vamos trazer o que for de melhor, o que é possível dentro dessa nossa realidade. E a mensagem final, minha gente, eu sempre repito a mesma frase. Repita! Eu aprendi com o Silvio Rodrigues, professor de inglês. Olha aí, tá vendo? Eu preciso voltar para a questão do idioma. Ele diz assim, quando a oportunidade chegar, o tempo de preparo já terá passado. Então, vamos se agarrar a essas oportunidades de aprendizagem, tá bem, gente? Perfeito. Eu também quero deixar, assim, minha mensagem é estudem, se preparem sempre, porque assim, tudo está mudando muito rápido. Então, essa educação contínua, de você estar sempre buscando, isso aí é essencial para nesses tempos que nós estamos vivendo. Agarre as oportunidades, tem muita coisa boa no nosso AVA, então aproveite, pessoal. E gostaria de agradecer a atenção de todos que estiveram nessa live, estiveram nos acompanhando. E
Em breve nos encontramos no próximo episódio. E agradecer a oportunidade, né, a todos os técnicos e técnicas que Sim. contribuíram, colaboraram para que isso pudesse acontecer. Minha gente, vocês não têm noção dos bastidores. Acompanhe a gente no Instagram, né, no EducaPE, e aí a gente vai soltar lá, né, alguns registros para vocês. Um abração. Um abraço, pessoal.